Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje, dia 31 de maio, último dia do mês, o nosso segundo programa do mês do Manhã Condominial. E hoje nós vamos trazer duas convidadas. Pela primeira vez no Manhã Condominial, nós vamos trazer duas convidadas, duas advogadas renomadas da área condominial que atuam aqui em Goiânia. E nós vamos falar casos práticos do jurídico dentro dos condomínios. Então, pessoal, segura aí que tem muita coisa bacana aqui pra gente hoje. Eu vou fazer aqui alguns convites, vou convidar já as nossas convidadas, que já tem uma turma entrando. Me dá um minutinho que eu já vou colocar elas aqui conosco, pra gente não perder tempo, já começar o nosso bate-papo. Que acontece na vida em condomínios, principalmente envolvendo a parte jurídica. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia, Vinícius, tudo bom? Bom dia, joia. Estou procurando a doutora Michele aqui também. Ela está como grupo MZR. Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui, que ela não apareceu ainda não. Vamos aguardar Não? ela entrar. Ainda não. Aguardar ela entrar. Inclusive, estou mandando também aqui uns convites, uns aviãozinhos aqui, que esse aviãozinho do lado aqui a gente vai convidando outras pessoas. Certo. Mas aí até a doutora Michele entrar, eu queria que a senhora já se apresentasse para o pessoal, para quem estiver assistindo ao vivo, para quem for assistir depois gravado, seja aqui no Instagram, seja lá no YouTube, para te conhecer, saber com quem que nós estamos, quem é a advogada com expertise na área condominial que nós vamos falar hoje. Certo. Vinícius, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, né, do nosso escritório estar participando dessa live, que ela é de extrema importância para dar conhecimento aos demais advogados da área condominial, aos síndicos também. É muito válido essa iniciativa sua. Eu me chamo Ana. A Michelle A apareceu. doutora Bom chegou. dia, tudo bem, Vinícius? Olha, bom dia. Bom dia. Eu me chamo Ana Beatriz Rezende, eu sou sócia proprietária do Grupo MZR. Nós estamos no mercado há mais de 15 anos, atuando exclusivamente, né, nessa área condominial, não só condominial, mas também prestando assessoria a associações. Nós também trabalhamos com recuperação de crédito e também temos uma empresa que faz a garantia das receitas, tanto condominiais quanto associativas. Perfeito. Bom, e a gente tinha aberto aqui, né, a live, a doutora Ana Beatriz já tinha entrado, estava aguardando a doutora Michele chegar, e eu tinha aberto espaço para a doutora Ana Beatriz se apresentar, e agora eu passo para a doutora Michele para ela se apresentar para todo mundo que estiver assistindo ao vivo ou que for assistir gravado, saber com quem que nós estamos conversando hoje. Ótimo, Vinícius, tudo bem? Bom Olha só, dia, Joia. a Ana Beatriz já falou, né? A doutora Bia, eu sou sócia dela na MZR, né? Sou advogada especialista nessa área. O que nós fazemos é isso, trabalhar com condomínios e associações. E, especificamente, eu desenvolvo meu trabalho na área de cobrança, sou responsável pelo desenvolvimento da estratégia, da parte estratégica de cobrança e da técnica de cobrança responsiva que é aplicada aqui na MZR, tanto na MZR quanto na nossa garantidora Unicob. Perfeito. Doutor, até eu queria já até trazer um assunto, não polêmico da minha parte, porque eu entendo, assim, o tempo que a gente está atuando na gestão e na sindicatura, né, a gente entende a extrema função e a extrema atribuição e contribuição que um advogado, uma assessoria jurídica, ela traz para dentro dos condomínios. E também vejo claro, são perfis de empreendimentos que
você vê a extrema necessidade de uma garantidora. Mas aí o que eu queria trazer para vocês, a pergunta era o seguinte: o que vocês veem como mais sadio para o condomínio? Um advogado fazendo a cobrança ou a garantidora atuando no condomínio e garantindo e dando tranquilidade para aquele síndico, para aquele gestor que está cuidando do empreendimento? Qual que é a diferença e o que se torna mais, às vezes, sadio ou melhor para o condomínio? Vinícius, isso é muito relativo. Tudo, no caso de cobrança, o que a gente tem que pensar, né? Pensando na estratégia que foi desenvolvida aqui dentro ao longo dos anos, nós temos que pensar em dois aspectos. Depende muito do perfil da administração, né? Daquilo que o administrador quer e pretende. Você está dando microfonia, não Acho que era o da... Não, pronto, já arrumou. Acho que era o da Ana. E o que acontece? Depende muito do perfil da administração, certo? Aquilo que o administrador ou síndico quer, e depende muito de como é que está a vida financeira desse condomínio. Porque eu vou te explicar o que acontece. O que é um trabalho de cobrança? Trabalho de cobrança é um trabalho de cobrança? Não é. O trabalho de cobrança é um trabalho de implantação de cultura de pagamento. O que nós fazemos aqui no escritório? Nós trabalhamos com 3 pilares, que são a base dessa cobrança responsiva, dessa técnica criada aqui por nós, que são a empatia, o compromisso com os prazos e o convencimento. A partir do momento que eu estabeleço uma cultura de pagamento dentro do seu condomínio, não é necessário que haja a garantidora, certo? Só que pode acontecer dentro da realidade, e hoje nós temos uma realidade financeira que caminha para a mudança, né? Que tenhamos, por exemplo, um condomínio com inadimplência fora de controle, um síndico, por exemplo, que prefere trabalhar sem ter aquela preocupação, olha, eu tenho um passivo aí que vai ficar para cobrança, só vai entrar para mim depois dos 30 dias, dependendo do prazo de cobrança. Aí, nesse perfil, é indicada a garantia do crédito. Agora, em relação, por exemplo, aos condomínios que são inaugurados, geralmente a gente tende a implantar uma cultura desde o início, né? Informando para o pessoal como é que funciona, o porquê, colocando para o seu condômino que o pagamento da taxa de condomínio não é um pagamento de uma despesa supérflua. É uma despesa básica, né? Se eu pago água e energia, o meu raciocínio tem que ser o mesmo para o condomínio, que com esse dinheiro eu vou pagar água, energia, portaria, tudo. Então, vai depender muito daquilo que o administrador pretende, da realidade daquele condomínio, porque aqui no escritório a gente faz um crivo, né? Através dos scores das pessoas que devem. Então, a gente costuma indicar para o síndico, olha, é interessante para você ou não é, e fazer aquele cálculo. Né? Se aquela inadimplência ela está gerando um prejuízo maior do que a taxa que ele vai pagar para a garantidora, é interessante ter a garantia, por que não? Né? E aqui, o que eu sempre falo para os nossos síndicos, agora falando assim, um pouquinho da nossa garantidora. Quando a gente indica, né, ou quando o síndico chega, mesmo sem indicação, falando, olha, mas eu quero, porque eu quero trabalhar com mais tranquilidade nesse início agora, o que nós falamos? Olha, vamos fazer então um contrato, né, por prazo determinado, que seja de 1 ano, e nesse período, a MZR, que trabalha em parceria com a Unicob, que é a garantidora, estabelece uma cultura de pagamento. Então, a gente tem a condição de devolver para vocês aquele condômino já com a cultura, que a cultura como é que eu noto que existe essa cultura? A partir do momento que diminuem as unidades que entram para essa cobrança. Então, toda resposta em relação a isso vai ser muito relativo. Vai depender muito da realidade de cada síndico e da realidade de cada condomínio e da forma da administração também, não é verdade? E acaba... Por exemplo... desculpa. E acaba que, assim, quando o condomínio tem a cobrança, tem um escritório jurídico fazendo a cobrança e essa cultura aí que vocês comentaram, que é interessante que vocês falaram, né, que cria essa cultura para a pessoa ter a consciência realmente de que precisa pagar e não ficar ali só cobrando, entrando na justiça e fazendo toda aquela situação que pode ainda causar mais transtorno, né, de tempo, de desgaste, enfim.
E quando a garantidora ela entra, ela traz essa tranquilidade, porque a garantia da receita ela entra, mas de todo modo continua tendo essa cultura da cobrança, né, de conscientizar de que esse pagamento precisa acontecer dentro do prazo, né? Então isso ela não encerra o processo, né? Não encerra. Não encerra, ela não encerra. Na verdade, interessante, sempre que o síndico, o administrador for buscar a garantidora, saber quem está por trás ali daquela cobrança. Né? Uhum, Saber se aquele escritório ele vai praticar isso, ele vai implementar essa cultura. Porque, o Vinícius, geralmente o condomínio não vai ficar a vida toda com a garantidora, concorda? Isso é por um uhum, período, aquele período de sufoco, aquele período inaugural, aquele período, às vezes, que a gente tem uma incorporadora que está dando aquele trabalhozinho para pagar, ou tem aqueles investidores que não entendem que, mesmo não morando, só investindo, precisam de pagar, e tem aquelas uhum. pessoas que às vezes não pegaram as taxas, gera o conflito entre o incorporador e o outro. Então, assim, o síndico precisa ter a consciência de que é um trabalho que ele tem um tempo limitado, né? E a Uhum. cobrança nem sempre. A cobrança nem sempre. Então, é interessante que você tenha esse tipo de parceria no seu condomínio, quando necessário, né? E mais interessante ainda que você saiba exatamente quem está por trás daquilo ali, para saber se o seu condomínio vai entender. Por isso que quando a gente trabalha com cultura e implantação, a gente trabalha com 3 pilares, que são os pilares da técnica da cobrança responsiva, que é essa questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Ah, Michele, mas se colocar no lugar do outro, o cara está devendo, está atrapalhando o condomínio. Sim, como é que eu vou ter poder de convencimento para ele? Como é que eu vou ensiná-lo, determinar que ele precisa pagar essa taxa, que essa taxa é uma despesa básica, se eu não tiver empatia? E se eu não tiver compromisso com o prazo, né? Ligo para você, Bia. Não, vou pagar no dia 25. Então, no dia 25 eu tenho que ligar de novo. Eu falo para as minhas Sim, meninas assim: olha, o pessoal vai pagar para a gente, nem que seja para falar, não quero mais ouvir ligações, que vocês me ligam muito. Então, verdade. isso é cultura, é a pessoa saber que ela precisa daquilo, né? Você veja bem, na pandemia, quando nós iniciamos a pandemia, houve um alvoroço aqui dentro do escritório. Todo mundo começou, meu Deus, meus síndicos, meu Deus, e agora? Como é que faz com a taxa de condomínio? Como é que faz isso, tal, tal, tal? Eu falei assim, vamos lá, vamos acalmar. Estamos todos em casa. O que a gente precisa agora? Limpeza, segurança, Uhum. precisa daquelas questões, né, que fazia A a higienização. higienização. Gastos maiores ainda. O que nós fizemos antes de iniciar o procedimento de cobrança? Ligamos condôminos por condôminos, falando, por condômino, falando com eles, pessoal. Eu até fiz um texto base. Pessoal, olha, a gente está dentro de casa, a gente precisa disso, 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 disso. Vocês precisam colocar isso como prioridade. E o que aconteceu? Resultado. Muitas pessoas, até pessoas difíceis, começaram a pagar. Tudo é uma questão de consciência, porque nem sempre o condomínio elege aquilo como prioridade. Por quê? Taxa de juros baixas, mais baixo que o cartão. Eu tenho IPVA, eu tenho escola de menino, eu tenho restaurante, eu tenho despesas supérfluas, eu tenho cartão de crédito que tem uma taxa de juros muito mais altos. Então, eu vou deixando aquilo para o lado. O objetivo da cobrança é esse, mostrar que esse não pode ser deixado de lado. Não pode. E, aí, Mesmo que eu não isso, possa cortar serviços básicos. e essa conscientização ela é muito importante. Mas até para completar o assunto da garantidora, existe um perfil de condomínio, a gente vê muito pessoas falar assim, ah, o condomínio Minha Casa Minha Vida é o cliente assíduo da garantidora. Mas Exato. existe realmente isso ou tem outros perfis de condomínio, alto padrão que tem, médio, enfim? Não depende, assim, eu não vejo aqui, especificamente no escritório, a gente não tem notado isso. A gente tem notado que Uhum, tanto o condomínio Minha Casa Minha Vida, quanto o condomínio, né, de médio padrão, os alto padrões, eles são um pouquinho mais difíceis de virem, porque uhum, até, eu acho que é formato de administração também, né? uhum, Agora, não é específico para isso. Hoje, dentro da Unicob, a gente tem vários condomínios que não são Minha Casa Minha Vida. Então, acho que não é somente esse perfil. É aquilo que eu te falei, Vinícius. Depende muito, por exemplo. Vamos supor, vamos pensar num condomínio recém-inaugurado. Eu tenho
nós conhecemos aqui como todas as construtoras trabalham em Goiânia. Então, a gente sabe que determinadas construtoras, quando entregarem, não vão gerar problema com discussão de chaves, com questão de isenção de taxa de condomínio. Então, são condomínios que, mesmo sendo Minha Casa Minha Vida, não vão ter grandes problemas. Agora, tem construtoras que a gente sabe que entregou, querido, 6, 7, 8 meses de discussão para pagar uma taxinha básica, né? Aí que o negócio complica. Então, eu não acredito que exista um perfil específico. Você acredita, Bia? Não, eu acredito que é muito perfil de administração e o que tem por trás é um histórico. Esse histórico tem que ser avaliado, perfil avaliado. Verdade. Por exemplo, puxando um gancho para a assessoria jurídica, nessa situação, quando a Michelle falou que a gente tem que analisar cada cliente, aí eu queria falar também da importância de se ter uma assessoria jurídica para orientar esse cliente, para poder fazer a análise dessa documentação, desse contrato que está sendo trazido para a empresa, né? Pela empresa, no caso, hoje nós estamos dos dois lados, né? Mas sempre a gente tem uma ética muito grande aqui dentro que os condomínios que nós fazemos a assessoria jurídica, a gente não presta o serviço da garantidora, porque eu acho que é interessante isso, a gente tem que saber delimitar o que eu posso ou o que eu não posso, porque como que eu vou fazer uma orientação do meu próprio contrato? É uma questão de ética, né? Então a gente sempre vai olhar isso também. Uma outra coisa que é muito importante na hora de fazer essa análise desse contrato é analisar tanto a convenção do condomínio para verificar como que o condomínio tem que proceder, porque não é simplesmente o síndico, né? Falar assim, eu quero colocar uma garantidora. Não, eu vou chamar uma assembleia, eu vou analisar a convenção, eu vou levar isso para os demais moradores, porque querendo ou não, isso vai gerar um custo, um gasto. Então, ele tem que ter a autorização. Então, sempre que nós vamos fazer, analisar um contrato de um cliente nosso ou oferecer o nosso serviço, a gente já pontua isso com o cliente. Olha, você já fez essa assembleia? Já está aprovado? Porque tem que ter esse respaldo jurídico, né? Tanto para o condomínio quanto para a empresa que vai prestar esse serviço. E esse respaldo ele é muito importante porque a gente vê casos, principalmente quando não só garantidora, mas como a gente está falando um pouco desse assunto, tem gente que fica preocupada. Não, peraí, nós estamos contratando um agiota, esse contrato vai ficar aqui quanto? 5 anos, 6 anos? Como que é isso? Como que vocês, né, concordam com uma situação assim? Então isso é muito importante, né? Ter essa... Acho que vem muito ali os pilares de uma boa gestão, né? Um administrador, um contador e um advogado, porque cada um na sua área, os 3 se fiscalizando, coordenando, organizando aquela rotina e controlando tudo o que está acontecendo. Então, é muito importante ter esse amparo legal, até para não só a garantidora, mas você não contratar alguma coisa errada, não contratar alguma coisa que na hora que você vê tem uma multa, ou você descobre que o serviço não está adequado, você vai fazer a rescisão, você tem que esperar o aniversário do contrato, informar com mais não sei quanto. Gente, tem uns contratos que aí que a gente vê é surreal. Exatamente. E ainda tem gente que quer contrato, eu conheço o serviço, mas gente, nós vamos entrar numa furada. É muito delicado isso, né? Essa questão que você levantou, Vinícius, de ter essa equipe, eu acho que é fundamental, tanto para o síndico orgânico quanto para o síndico profissional. Ele tem até à sua volta profissionais qualificados. Por exemplo, uma contabilidade especializada, porque assim, o que a gente vê hoje? A área condominial, ela é uma área que precisa de especialização. Não adianta você falar assim, o advogado X faz isso para mim. Cara, é um know-how, você tem que saber, são várias minúcias, são várias legislações que você tem que analisar. Então, é importante para a administração ter um escritório extremamente responsável que vai fazer a cobrança, vai fazer a recuperação do crédito, ele vai analisar a convenção, ele vai verificar a forma que está previsto da cobrança dos juros, da multa. Tem um escritório que vai fazer assessoria jurídica, que vai pegar os contratos, como você disse. Existem contratos, Vinícius, que a gente fica assim, não colocou isso nesse contrato, que tem que notificar com 90 dias de antecedência da data da rescisão,
que você não quer continuar com aquele contrato. Ah, você quer rescindir, ele não está prestando serviço direito. A gente analisou um contrato recentemente que o proprietário da empresa falou que tinha que ter, no mínimo, 5 notificações da mesma falha. Gente, não tem como. Absurdo, né? Entendeu? Então, assim, é de extrema importância o síndico estar amparado por essas pessoas. Vai fazer uma vistoria, vai começar uma obra, por mais que o jurídico analise ali o contrato, veja a questão das cláusulas, tecnicamente eu não consigo ir lá e olhar e falar, não, essa piscina está correta, pode dar o ok na obra. Não, o condomínio tem que buscar um engenheiro para fazer aquela avaliação. Então, é de extrema importância o condomínio estar amparado por pessoas qualificadas. Vai fazer uma assembleia, vamos chamar o contador para fazer uma prestação de contas, por mais que ela seja personalíssima do síndico, tem que ter a contabilidade ali, que ela vai comprovar os gastos, vai fazer uma convocação de uma assembleia, você tem que seguir o rito que está ali na convenção, não é só você jogar o edital, tem várias formas. Então, assim, é muito importante essa parceria. Isso é importante. E isso tem que acontecer, né? A gente fala, são os pilares de uma boa gestão, porque se não seguir, o problema pode ser grande, a responsabilidade é toda do síndico, e aquele síndico que faz a vontade do conselho, na hora que a peteca esquenta, o conselho some, fica na mão do síndico, né? E aí fica aquela situação bem delicada. Uma situação que eu queria até trazer para vocês é um caso de um colega que trouxe para mim. É o seguinte, a gente sabe aí, tem aquela situaçãozinha lá dos 4 Cs, né, que são problemáticos no condomínio, que o pessoal sempre fala, que é criança, cachorro, cano e calote. Só que quando a gente vai ver essa questão dos Cs, eu já pontuei quase 18 Cs, porque tem um monte de outras coisas que não, né, veio o Covid, veio uma série de coisas, então tal do C no condomínio, acho que os Cs cerca os condomínios e começa a gerar esses problemas. Mas os mais famosos são esses 4 Cs, né? E tem um caso de um síndico, colega nosso, ele administra um condomínio pequeno, de 8 unidades, assim, de um padrão bacana, né? Um médio alto padrão. Aqueles condomínios ficam ali naquela orla do setor sul ali, que tem condomínios pequenos, e tem ali, na continuação da Jamel Cecílio, subindo, né? Tem ali uma série de condomínios de um padrão bacana. E lá, os condomínios são antigos, regimento interno bem defasado, o pessoal mora lá há muito tempo, né? Enfim. E aí ele está com a situação seguinte. Tem um apartamento, os pais faleceram, o filho mora lá, o filho, ele é solteiro, mas já tem ali os seus 30 e poucos anos, mas é solteiro. E ele com 3 Goldens. Ele tem 3 Golden. Tem 3 cachorros. Os cachorros tomam banho 3 vezes por semana, dormem na casa. Não, tem lá um quarto dos cachorros, enfim. Nunca tivemos problemas com esse cachorro, em nada. Até parece que não existe esses cachorros dentro do condomínio. Só que agora ele virou uma rotina. Os cachorros têm, porque o Golden ele tem uma raça bem particular e ele tem algumas necessidades. E uma dessas necessidades é que ele tem que nadar, ele tem que exercitar. E o cara agora deu na cabeça dele que a piscina, ninguém usa piscina, tem piscina lá no condomínio, e tipo, ele mora lá desde que nasceu e não vê ninguém entrar na piscina. Toda semana se trata a piscina, faz a manutenção da piscina, e agora ele se viu no direito de 2 vezes por semana descer com os cachorros e tomar banho de piscina. Aí vem aquela famosa situação. O cachorro é praticamente um condômino, né? Porque mora na casa, tem toda uma tratativa diferenciada de cuidados, de higiene, aquela coisa toda. E a piscina não existe proibição de alguma coisa nesse sentido. Não pode o cachorro pular na piscina. Ela é de uso exclusivo dos. Acho que barrou. Acho que travou. Bom, deixa eu ver aqui.
que a minha conexão é de vocês. Espera aí, só um pouquinho. Acontece, pessoal. Isso aí é, como se diz, ao vivo, tudo é possível de acontecer. Espera um pouquinho. Vamos lá. Voltou? Voltou. Olha. E aí o que acontece? E aí agora eles se vê no direito de descer com o cachorro e tomar banho de piscina 2 vezes por semana. Como que fica uma situação dessa? Não pode? Olha. Será que o cachorro desmerece tanto isso? E aí tá aquela polêmica toda. Tem as pessoas do condomínio que batem palma, é isso mesmo, tá tranquila, todo mundo conhece, são cachorros dóceis. E tem algumas pessoas, eu um prédio pequeno, e tem algumas pessoas. Agora imagina se isso vira moda. Mas isso é uma questão, para mim, particularmente, Vinícius, a gente nunca viu um caso desse aqui no escritório, não, Bia? Não, Olha, o legal de trabalhar com condomínio é que é surpreendente, é dinâmico demais. Cada hora, para mim, é verdade. Nesse caso, envolve uma questão de saúde pública. Né? A questão é que o animal, independente do que você... Por que você não escreve numa convenção, no regimento, que são as normas específicas de procedimento, que esse animal ele não pode nadar? Porque pressupõe-se, né? Todo mundo sabe que as áreas comuns, né? As áreas de uso, por exemplo, uma academia, uma piscina, uma sauna, foram feitas para pessoas. Essas áreas não foram feitas para animais, né? Então, eu acho que envolve uma questão de saúde pública. Eu acho que deve haver alguma legislação nesse sentido, porque, olha só, e a gente está trabalhando em uma cidade em que ele tem toda a possibilidade, tem as academias agora para os cachorros aí. A gente passa na rua, eu vi já umas 3 aqui em Goiânia, super chiques. É verdade. Super elegante. Então, assim, é uma coisa bacana. Eu acho que, mesmo que ninguém use, aquela piscina não é de uso exclusivo dele. Na casa da minha mãe, por exemplo, ninguém usava a piscina, o cachorro usava. E tá tudo Entendeu? bem. Mas é a piscina dela, né? Ninguém usa. Agora, no condomínio, são todos, né? Esse uso, mesmo que os outros não costumem usar, ele vai limitar o uso de outras pessoas. E a gente não sabe, por exemplo, animal. Michele, você está com uma fala animalfóbica. Não sei se existe essa palavra, porque hoje em dia, né? Tudo é fobia. Não é isso, gente. Não é isso, é a lógica da coisa. Os nossos corpos são diferentes dos corpos dos animais, os nossos bactérias, nossos germes, tanto que existe uma questão de saúde pública, né? Então, eu acho que isso vai muito mais para isso, para esse lado, né? De que essas áreas foram feitas para pessoas, do que para qualquer outro, independente do normativo do condomínio. Não vejo como isso ser possível, né? Porque se eu tenho uma piscina, meu cachorro nada, eu sei que ele nada porque ninguém mais nada. Na casa da minha mãe nadava porque ninguém usava a piscina. Mas se tivesse criança, por exemplo, o cachorro não usaria, até porque era propriedade dele, não aceitava ninguém nadar, sabe? O cachorro toma posse da piscina, tem que tomar cuidado desse condomínio, viu? Então, o que acontece? É muito claro, né? A gente tem que ter, hoje em dia a gente está numa era do relativismo. Eu não concordo com esse relativismo. Eu acho que existem coisas que são claras, né? Eu gosto muito, como aqui até a Lohânia comentou, amo pets, mas concordo com você, Michele, porque são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, é uma questão mesmo de saúde pública. E é muito delicado, né? Vou passar para a doutora Ana falar também sobre isso, mas assim, é tão delicado porque a pessoa pega e fala assim, nós conversamos, né? E nesse caso, conversei com esse síndico, a colega, até tentando dar um amparo para ele, e aí ele falava assim, Vinícius, mas o rapaz me alega que ele voa todo mês para não sei para onde, os cachorros vai dentro da cabine do avião, que não sei o quê, aquela coisa toda, que ele vai pro shopping, leva o cachorro e tal, que o cachorro é assíduo, que toma banho no pet, ele vai e faz massagem, toma banho de chocolate, que não sei o quê, para tratar o pelo, aquela coisa toda. E agora ele não pode tomar banho na piscina do condomínio. Então é tão delicado isso, né? Mas o cachorro, e aí eu vou passar também não pode comer na mesa do restaurante. Ele vai ao shopping, mas ele não come na mesa do restaurante, na verdade. E aí,
E aí vai se tornando uma coisa cada vez mais delicada e a gente vai ficando. A realidade que a gente vai vivendo hoje é tão delicada as coisas que às vezes você vai fazer, ou instruir, ou orientar as pessoas, que às vezes você passa a ser o vilão daquela Isso. situação. E é igual um outro caso que eu tô num condomínio nosso. A moradora reservou o salão de festa, fez o aniversário do pet dela. Não. E veio mais não sei quantas amigas com o cachorrinho, com os gatinhos, com os bichinhos para comemorar o aniversário do cachorro. Gente, tá se tornando uma situação delicada, né? Realmente hoje, essa questão dos animais, né, não só em condomínios, como você disse, existe a possibilidade agora de você ir ao shopping com o seu pet. Mas o que eu acho que é de extrema importância ser tratado na questão jurídica, né? A primeira orientação você já deu para o síndico, que é aquela questão de conversar. Eu acho que antes de tudo, né, de notificar, de multar, de penalizar, da mesma forma que a Michele colocou, de ter empatia, é sentir, explicar, ponderar. No caso do rapaz que quer colocar os cachorros para tomar banho na piscina. Tudo bem, ele pega o animal dele e leva na aeronave dele. Só que aquela aeronave é privada, é dele. A piscina é um bem comum. Então, ele tem que ter a anuência de todos. Ah, não está no regimento interno. Ok, então, a necessidade de uma assessoria jurídica para pegar esse documento, que é de extrema importância para o condomínio, para realizar a boa convivência entre os moradores. Então, vamos atualizar. Aí vamos ter que, de fato, desenhar ali. A piscina é de uso exclusivo para os condôminos. Não é permitida a entrada de animais. Ou ao contrário, né, Bia? Estava aqui pensando, quando você fez essa colocação, eu fiquei pensando aqui. Presta atenção, condomínio pequeno que ninguém usa. Eu posso mudar a destinação da área? Então, fazer uma piscina pet? Pode. Mas existe hoje alguns condomínios, por conta dessa exigência, né? Porque muitas pessoas hoje preferem ter um animal do que ter outras relações. Ah, eu não quero ter filho agora, não. Meu filho é o cachorrinho. Existem condomínios que estão sendo entregues aqui em Goiânia, voltado para pet também. Vai ter a área pet, vai ter aquelas, igual nas praças, tem várias praças aqui hoje em Goiânia que tem aquele circuito para o cachorro correr, subir. Então, tá sendo visualizado isso pelas incorporadoras, porque é uma necessidade que tem de boa parte da população. E aí, volta a bater na tecla. A necessidade de se analisar o bom convívio ali dentro. Então, a gente vai colocar, por exemplo, o condomínio não pode proibir o animal. Eu até estava conversando com a supervisora aqui do escritório ontem sobre essa questão de animais. Ela falou assim, se você quiser criar um urso dentro do seu apartamento, ok. Ele não está atrapalhando o sossego, ele não está atrapalhando a segurança e ele não está colocando em risco a saúde, que seriam você falou dos Cs, eu estou falando dos 3 Ss. Então tá tudo bem. Eu já tive cliente aqui que teve uma cobra que perdeu ela dentro do condomínio. Então eu posso ter qualquer tipo, né, de animal. Desde que você não perturbe e não limite o direito do outro. No caso, um cliente nosso, num apartamento de 2 quartos, a moça mantém 60 gatos. Ela mora só com 60 gatos. Mas os gatos não saem, os gatos não emitem qualquer odor para fora, eles não fazem barulho. O que eu posso fazer? Nada, dentro da propriedade dela. Não, e é uma situação tão delicada, né? Porque você falou o negócio de ter um cliente de um condomínio, tem um condomínio de vocês que tem um morador que tem uma cobra que ele perdeu a cobra. Eu tenho um caso de tem um condomínio nosso que tem um morador que ele tem uma cobra piton.
um dos quartos é a casa dela. Fica dentro lá. E aí, quando foi aprovar o regimento interno, o pessoal brigando, que não aceita o cachorro, que não sei o quê, aquela coisa, né? Aquela resistência que se inicia ali para fazer o regimento interno, você vai orientando tudo, ele pegou e falou, olha, se vocês começar a proibir os cachorros, que é tranquilo, conduz o cachorro, tá sempre com coleira, não sei o quê, eu vou começar a descer com a minha cobrinha para a área de lazer. E ele mostrou a foto, ela é gigantesca, só que ela fica dentro da casa, ele tem, dentro do apartamento lá no caso, ele tem autorização, tem tudo, é tudo legalizado, mas você vê, são certos, são uns gostos peculiares tão interessantes que isso vai trazendo, é igual a doutora Michele falou, o condomínio cada hora é uma novidade, vai abrindo um leque, você tem que começar a desenvolver determinadas regras por algumas situações. Aí você imagina, vamos imaginar que esse cara que tem essa cobra mora no mesmo prédio que o cara que tem os 3 cachorros quer descer para a piscina, e se ele falar que quer descer o bichinho dele para tomar um banhozinho? Olha o tamanho do problema. É complicado. Eu tenho um amigo que atua na sindicatura em outro estado, e ele estava com a gente conversando sobre isso. Ele falou, Vinícius, eu tenho um condomínio de alto padrão, de casas, e tem um morador que na casa dele são lotes tipo 1.200, 1.500 metros, então são lotes grandes, e sempre mantém uma área maior de... Não constrói tudo, tem uma regra, e uma das pessoas lá tem um casal de pônei, mas fica dentro vamos falar assim, das delimitações dele. E se esse cara também começa a falar, eu vou levar meu pônei para tomar um banhozinho na piscina, imagina o problema. Nesse caso também, Vinícius, envolve uma série de coisas, né? Legislação municipal, quando você fala, por exemplo, da criação desse... Aí já são animais de grande porte. Esse aqui, sua observação, foi a respeito para juntar ali, mas já partindo para esse outro assunto também, né? Uhum. Quando a gente fala em condomínio que surgem essas grandes dúvidas, aí tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. A gente tem que avaliar, por exemplo, essa questão de animais silvestres, animais de grande porte. E se a legislação permite, e se eu posso levar meu cachorrinho, eu posso levar qualquer um de pet, né? É um cavalo, mas é um pet. Justamente. Então isso vai se tornando... Né? Não na acepção da palavra, porque ele é um animal de grande porte. E aí vai criando toda uma situação particular que tem que ter ali a habilidade. Aí você imagina um síndico que caiu de paraquedas, que mora num condomínio, que tem toda uma particularidade desse, o que ele vai fazer? Né? Vai ir na ideia de morador que não sabe o que fazer também. É por isso que a Bia falou que o interessante é que você se cerque de profissionais que tenham conhecimento da área. Né? Outra relativização que existe muito grande nessa área de condomínio, que ela até citou no início. Ah, mas é tão simples. Não é, Vinícius. Você é administrador, você sabe da sua responsabilidade civil, você sabe como você vai responder por isso. E a gente precisa estar cercado desses profissionais, né? Bons profissionais em todas as áreas, bons profissionais na área de administração, que eu acho que isso é a tendência do futuro. Mesmo que eu tenha um síndico orgânico, acho que é fundamental, até pela correria hoje do dia a dia, ter esse administrador que tem um conhecimento técnico maior junto, né? É fundamental a participação de especialistas, advogados, contadores, engenheiros, tudo que pode fazer com que seu condomínio gire bem e ande bem, né? E essa tem que ser a conscientização do síndico. Ele tem que ter, essa tem que ser a conscientização, não, essa tem que ser a consciência do síndico, né? Que ele tem que se cercar dessa forma para evitar problemas lá na frente. E também para outra coisa que eu sempre digo para o meu síndico: valorização do imóvel. Quem não quer ter seu imóvel valorizado? Porque você já percebeu que é assim. Por exemplo, se eu tenho más condutas no condomínio específico, a gente vive isso há muitos anos, você vive também, já deve ter percebido muito isso. Aquilo pulveriza. Então, você atrai diversas pessoas para aquilo ali, aquele condomínio vai diminuindo, valor de imóvel não cresce.
né? A gente tem um mercado tão bacana em Goiânia, então se os síndicos se cercarem de bons profissionais, além deles conseguirem fazer uma gestão muito tranquila, eles vão conseguir trazer, agregar valor para tudo, né? Agregar valor para o seu imóvel, agregar valor para a imagem do seu condomínio e agregar valor também nos relacionamentos, né? Sabendo mediar esses conflitos aí, né, que vão aparecer da cobra, do cachorro, do copo de vidro na piscina, tudo isso aparece. Sabendo mediar, né, de forma que esse condomínio caminhe de uma forma tranquila, que seja agradável e que seja realmente transformar esse condomínio, por exemplo, residencial, no lar mesmo das pessoas, né? Um lugar de convivência. E aqui nós já estamos com 40 minutos de live, eu queria trazer mais um assunto, até para não ficar tão extenso, porque a gente sabe, se a gente for falar de condomínio aqui, chega o ano que vem e a gente ainda não terminou, né? Então, como a gente bate todos os recordes de live e o assunto não termina, isso prolonga por muito tempo. Mas eu queria até trazer um assunto que é uma situação que tem acontecido, a gente vê acontecer, não com muita frequência, mas a gente vê casos acontecer assim, que é o seguinte, por exemplo, a contabilidade gera o boleto e envia para o condomínio. E aí as pessoas vão fazendo lá os pagamentos, vai conferir, determinado título não foi baixado. E aí aquele título não foi baixado, dá 30 dias, cai para a assessoria jurídica para fazer a cobrança, né, cai no escritório de cobrança, e vai fazer a cobrança daquela pessoa que está inadimplente. Ele pega e fala, não, peraí, eu paguei. Eu tenho aqui o comprovante de pagamento. E aí você vai conferir, identifica ali que é um pagamento de um boleto que não foi gerado pelo condomínio, né? Ou foi gerado por algum hacker ou alguma outra instituição que fraudou aquele boleto, mas que não foi gerado pelo condomínio. Esse dinheiro saiu da conta daquele condômino, que ele tem um comprovante de pagamento, mas não entrou na conta do condomínio. E isso se torna um problema. Acontece muito com contas de telefone, com contas de cartão de crédito, mas tem acontecido em alguns casos com condomínios também. Então a gente sempre orienta o pessoal para ficar atento, como receber o boleto, tudo. Mas e aí, acontece essa situação? Aí a doutora Ana Beatriz, que lida muito com isso, com essa questão de cobrança, né? Como que fica uma situação dessa? O que o condomínio faz? Se acionar judicialmente, o condomínio vai apresentar o comprovante, ele vai alegar que pagou, alguém vai entender que realmente não pagou, que foi pago. Como que fica uma situação dessa? Vamos lá, Vinícius. O que acontece? A gente tem que analisar, porque normalmente a gente não pode porque você me deu algumas informações. Aí a gente vai além um pouquinho. O e-mail mesmo saiu da contabilidade? Porque eu tenho hoje N processos que pode ocorrer a implantação de vírus. Então pode ter um vírus lá dentro daquele e-mail, num link, que aí eu não sei falar tecnicamente, aí eu falo a importância de ter o profissional, né? Vai ter um TI que vai fazer a avaliação daquilo ali para poder dar um norte de como proceder. Porque o que acontece? Quando você tem uma contabilidade, você já tem a conta. Então, normalmente, elas enviam o boleto. Você tem que fazer uma certificação sua. Você está pagando o boleto, você vai ver se está no nome do condomínio mesmo, se o banco é aquele. Não. Aconteceu, já está nessa fase. O que pode ser feito? Ele entrar em contato com a instituição bancária dele, informar aquilo ali. Algumas vezes elas conseguem fazer a devolução daquele valor, buscar para onde que foi e trazer de volta para a conta dele. Infelizmente, outras vezes, não tem esse resultado positivo. Aí o que acontece? Vira uma situação delicada, porque pode recair novamente para ele a obrigação de efetuar o pagamento daquele título. Porque se ficar comprovado que aquele boleto de fato saiu da contabilidade, em PDF, está tudo certinho, a responsabilidade não pode ser transferida para o condomínio. Porque, querendo ou não, ele não recebeu aquele título. Aí a gente vai para uma questão mais tecnológica.
Sempre que você for receber algum documento, é interessante você ter no seu computador antivírus. Porque hoje em dia está muito complicado. Eu não sei se você ouviu falando na mídia, eles estão tão criativos que ele consegue clonar a página do seu banco no celular. Na hora que você vai digitar o Pix, ele não efetiva, aí entra o vírus. Como? Não sei te passar. Você digita sua senha de novo. Depois vai disparando o Pix para todo mundo. Então, assim, é uma questão mesmo, a gente tem que conscientizar os condôminos dessa verificação. Olha, tá lá. Porque normalmente esses boletos banco C6, H, são nomenclaturas que você não utiliza, que o condomínio não tem. Então, ficou em dúvida, vamos analisar, liga para o síndico, liga na contabilidade. Hoje a maioria das contabilidades tem aplicativos, né? As contabilidades especializadas em condomínio, ela tem um aplicativo que você vai pegar seu identificador, você vai lá dentro, você vai buscar aquele documento que vai fazer essa garantia. Mas esse caso seu em específico, se ele não conseguiu comprovar que saiu da contabilidade, infelizmente a gente vai usar aquele ditado errado, que quem paga mal, paga duas vezes. É uma situação delicada, né? Porque às vezes é um condômino que às vezes nunca deveu e de repente acontece essa situação e a gente até meio que interpreta, bom, ele pagou, recebeu e pagou, mas às vezes não conferiu e teve realmente esse problema, né? De uma fraude, ou de um hacker, ou de alguém que invadiu o e-mail dele, ou que viu, enfim, né? Possibilidades são infinitas para isso acontecer. E é um caso muito delicado, né? Porque isso gera um transtorno para todo mundo, para o condomínio, para o morador. Então fica aquela situação muito delicada. Então, ou seja, a dica é sempre ficar atento com os e-mails que recebe, os boletos que recebe, conferir ali o cedente, né, se realmente está designado. Continua com dúvida, pergunta para o síndico, pergunta para a contabilidade, vai atrás de informação até para não ter esse tipo de problema, né? Porque é um caso que, dependendo, ele se torna até recorrente, né? Se a pessoa não percebe aquilo, ou o condomínio também não percebe e ninguém vê isso, pode se tornar recorrente um dia seguinte, no outro, enfim. Então é complicado. E é onde entra aquela questão da doutora Michele, eu gostei do que ela falou, que a questão da cobrança não na verdade, é conscientizar a pessoa de estar fazendo o pagamento. E não ficar ali sendo aquela pessoa chata. Nossa, esse povo é chato demais, me liga toda hora e tal. Não, e sim conscientizar de que ele é uma obrigação, é uma das primeiras obrigações dele que está ali tanto na convenção e em alguns regimentos internos de fazer o pagamento da taxa de condomínio em dia. E ele está pagando por aquilo que ele usa, né, Vinícius? Então, assim, é aquela questão básica. É saber que eu preciso, né? É saber também que eu não posso prejudicar a comunidade condominial com a minha conduta. Por isso que eu acho que tudo, né, a base de tudo, para a transformação de qualquer coisa, é a formação de cultura. Né? É a formação de cultura. E uma coisa interessante também, que eu acho que ficou no subconsciente de muitas pessoas, né? Quando você fala assim, taxa de condomínio, é algo ruim de pagar, né? Pô, já paga tanto imposto, tanta taxa disso, taxa daquilo, não sei o que, imposto e tal. Ainda tem que pagar taxa de condomínio. Às vezes, se tivesse implantado uma cultura, não é taxa, né? A sua cota condominial dos serviços que você utiliza dentro do seu prédio, para ver o prédio organizado, limpinho, seguro, você descer na sua área comum e está tudo ok. E às vezes também, a gente viu que começamos a fazer algumas conscientizações em alguns prédios nesse sentido, do pessoal entender que não é taxa de condomínio, e sim a sua cota que você paga
do que você usa, né? Ah, minha taxa de condomínio é alta. Não. A sua cota das despesas para o condomínio manter, de acordo com a vontade de vocês, é X. Então, isso começa também a transformar as pessoas dentro do condomínio, né? Porque, se você for parar para analisar, taxa de condomínio, né? É pesado, né? Se reporta um pouco aos impostos, aí você já cria uma certa resistência. É de extremamente importância, por exemplo, nos condomínios que eles vão serem implantados, ter essa pessoa para poder explicar, olha, a gente vai comprar isso, a gente vai melhorar isso, por que o valor da sua cota é essa? Olha, você tem uma empresa de limpeza, seu hall está limpo, você entra no elevador, ele está cheiroso, não tem lixo na área comum, a demarcação da garagem está bacana, você tem segurança, você tem câmera. Então, é mostrar para ele que a composição dessa cota é para ele ter a excelência do trabalho que está sendo fornecido para ele. Justamente. Então, isso também faz parte dessa conscientização, né, doutora Michele? Vinícius, a questão é que hoje nós estamos caminhando em Goiânia, né? As pessoas, eu até falava bem pouco tempo atrás, antes da pandemia, que as pessoas não costumavam morar em condomínios, né? Muitas pessoas, é uma cidade relativamente nova. Então, tudo que é novo precisa ser conhecido, não é? E eu só vou respeitar aquilo que eu conheço muito bem. Por isso que o trabalho de cobrança se desenvolve nisso, em termos de conhecimento, de mostrar o que você faz. Sempre um condomínio novo entra aqui, recém-inaugurado, antes de cobrar a primeira taxa, a gente faz um serviço para o condomínio gratuito. Ligamos de um a um, explicamos o porquê do rateio, o porquê da importância. Isso tem uma repercussão fenomenal lá na frente, porque aí vai evitar aquela discussão. Ah, mas eu não moro. Eu tenho as chaves, mas eu não tô indo aí. Mas, querido, seu apartamento tá lá fechadinho, não foi invadido, o apartamento tá tudo certinho. Então, quando a gente trabalha com um público que ainda não tem esse costume, a gente precisa ainda mais implantar. Nós precisamos trabalhar ainda mais com essa cultura. E vou te falar que tem funcionado muito bem. Tá? Tem funcionado muito bem, pessoas muito conscientes hoje em dia, igual eu falei, citei a questão da pandemia, aquele alvoroço, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Mostrar, né? Acho que de todo mal você tira um bem, a gente tira um grande bem. Saímos da pandemia com condôminos muito culturalmente conscientes da questão do pagamento. É claro que vão haver exceções, né? Por isso que a gente também trabalha com empatia. O Vinícius, não é feito fogo, né? Olha, tem exceção. Tem um condomínio parceiro nosso, por exemplo, que tem uma exceção, não é? De uma pessoa com uma doença grave, né? Que a gente vai fazer a cobrança de uma maneira mais entender aquela situação. Existem N exceções, não é? E a gente precisa, por isso que a gente, além de cultura, a gente trabalha com histórico, com o score da pessoa, para saber exatamente, porque mesmo condomínios com cultura, nós teremos uma população, uma massa muito honesta e teremos também pessoas que não são. Então a gente tem que saber trabalhar com tudo. Por isso que cobrança é estratégia. Cobrança é estratégia, sempre, impreterivelmente. Se eu não tiver uma boa estratégia, eu não consigo implementar um bom sistema de cobrança e uma boa cultura no seu pagamento, no seu condomínio. Justamente. E igual aqui a gente tem até uma grande amiga que está assistindo com a gente aqui, a Márcia, lá do Rio de Janeiro. A Márcia Montalvão, ela trabalha com condomínios igual a ICRAN, aqui em Goiânia, ela tem no Rio. E eu falo que ela é a carioca mais goiana que existe, porque todo mês ela vem para Goiânia. Eu sempre tenho essa conexão e ela vem muito para cá. E é o que ela fala muito, né? Essa questão carioca fala bem assim, a conscientização das coisas que estão acontecendo, né? Porque a gente viu que realmente na pandemia parece que as pessoas entenderam o que é morar em condomínio, que o pessoal começou a ter problema,
começou a entender, porque antes eles só iam dormir, agora eles estavam vivendo dentro dos condomínios, estavam trabalhando lá dentro, ficavam o dia inteiro dentro de casa, convivendo com as crianças, com o vizinho, com o barulho, com aquela coisa toda. Então, a pandemia trouxe alguns resultados positivos para a gente, mas a conscientização tem que estar acontecendo o tempo todo, né, dentro da cobrança, dentro do dia a dia da gestão, dentro das coisas que precisam ser feitas também dentro do condomínio. Mas a pandemia também trouxe muita gente que ficou meio, vou falar assim, doente, porque as pessoas hoje estão tudo assim, numa impaciência tão grande, tudo é tão imediatista, tudo é a ferro e fogo, tudo quer brigar, tudo entra no discórdia, vira aquela confusão. Então, esse trabalho da administração de ficar conscientizando, do jurídico de ficar conscientizando, da contabilidade de conscientizar, até do engenheiro de conscientizar que não pode quebrar aquela parede, que não pode fazer aquele rasgo no banheiro, abrir um nicho dentro do banheiro e danifica a estrutura do prédio. Então, tudo isso virou um trabalho diferente, né? Virou uma novidade dentro da vida em condomínio. Então, isso é muito delicado e precisa ser trabalhado com muita harmonia e com muita consciência. Não só consciência, mas com muita harmonia e com muita habilidade de quem está ali à frente daquele processo, né? Porque senão desanda tudo, vira uma bagunça e todo aquele sonho de valorização, de viver bem dentro da comunidade se torna um caos, né? Exatamente. Se torna um caos. É aquela Meninas, premissa básica que a gente aprendeu, Vinícius, quando éramos pequenos. O meu direito acaba onde começa do outro. Do outro, justamente. Isso é verdade. Meninas, eu quero agradecer demais vocês, né? Meninas assim, não, doutoras, né? Porque a gente tem uma amizade já de longa data e acaba que fica bem particular muitas coisas, mas eu quero agradecer bastante vocês por estarem aqui com a gente, compartilhando um pouco do conhecimento, levando um pouco de história, de relacionamento, de como as coisas funcionam para todo mundo. Agradeço bastante por vocês por terem aceitado o convite e passo a palavra para cada um de vocês, doutora Ana, depois a doutora Michele, para a gente fazer os encerramentos. Vinícius, eu que agradeço, né, por ter tido essa oportunidade de compartilhar um pouco, né, do nosso escritório, da nossa vivência de condomínio. Nós nos colocamos aqui à disposição para quem tiver alguma dúvida, que quando for assistir essa live lá na frente, entre em contato conosco, a gente está aqui para auxiliar, para trocar ideias, buscar conhecimento, né? Porque às vezes um caso acontece no meu condomínio que não acontece do meu colega, que é o meu advogado. Então, trabalhar isso, está disposto a sempre estar trocando essas ideias. Então, eu fico muito grata em nome do escritório e eu passo a palavra para a Michele. Vinícius, da mesma forma, primeiro te dar os parabéns por essa iniciativa, né? Muito interessante esse bate-papo aí, né? Com os síndicos, com os profissionais da área, que esse trabalho cresça mesmo, Deus abençoe seu caminho nesse sentido. Agradecer por esse momento, pela oportunidade de podermos trocar um pouquinho aí de conhecimento, né? E igual você falou, se deixar o dia inteiro, não dá para poder falar nem o terço do que precisa ser dito. Mas muito obrigada. Nosso escritório se coloca à disposição de vocês, todos aqueles que nos assistiram também. Estamos sempre aqui à disposição para o que precisar e sempre ligados aí nas novidades dos condomínios. Parabéns pela iniciativa, Vinícius. Valeu. Agradeço, então, a todos vocês. E aí, a gente vai encerrar nossa live de hoje. Muito obrigado a todos que participaram. Um grande abraço para vocês. Estaremos aqui daqui 15 dias e daqui um pouco essa live vai estar postada também. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, um abraço.